E hoje, pela manhã, a gente está tendo a honra de receber o pastor Fábio Okazar, que ele é um amigo precioso com que eu tenho tido a honra de caminhar. Eu queria chamá-lo aqui, nós vamos aplaudir o Senhor por ele. Ele é pastor da Bola de Neve, de Fazenda Rio Grande, pertinho de Curitiba. É casado com a pastora Nath, seu filho que a gente apelidou de bonito, o Isaac. É uma família abençoada. Fábio, fica à vontade, tá bom? Glórias a Deus. Obrigado, pastor Heber. Bom dia, igreja. Bom dia, amado. Quem sabe você que está assistindo a gente também, que eu sei que é gravado aqui. Amém? Vou pedir licença para orar antes. Podemos? Estenda essa mão para cá. Pai, quero me colocar diante do teu altar para que seja feita a tua vontade nessa manhã. Me usa como instrumento nas tuas mãos. O Senhor me sujeita às mesmas paixões, mas eu sei que o Senhor é Deus. Eu sei que o Senhor tem algo a falar aos nossos corações nessa manhã. Tem algo realmente para cada um que está assistindo também essa palavra. Que o Senhor venha tocar esses corações, que as respostas possam ser dadas por Ti, que todas essas vidas possam receber da Tua presença, que cada mão levantada nesse lugar seja um solo fértil para receber da Sua palavra. No nome de Jesus. Quem concorda diz? Glórias a Deus. O pastor Heber, pastor Edilane, né, o João, eles já são família para nós, assim, né? A família no Pará tem aumentado também, né? A família do Bel, que eu fico lá na casa, né? Já, graças a Deus. E eu quero compartilhar uma palavra rápida com vocês, irmãos. Eu dificilmente prego mais do que 40 minutos. Olha para quem está do seu lado e fala, graças a Deus. Amém? Então vai ser rápido. Eu creio que Deus vai falar com você e eu quero compartilhar algumas coisas. Tem expectativas que Deus vai falar com vocês. Amém, irmãos? Na Bíblia não existe a palavra coincidência, então se algo acontecer, às vezes você pensa, né, meu Deus, só pode ter sido coincidência, né? Ou alguém falou o que está acontecendo, ou quem sabe você está ouvindo aí na sua casa, e você pensa, alguém falou para esse pastor. Não, é Deus que está falando com você. Amém? Pode dar aquela vontade de você pensar, fulano devia estar aqui para escutar isso. Alguém já sentiu isso alguma vez? Então, Deus está te falando, não é que Ele tinha que estar aqui, não. É que Deus está te falando para você compartilhar essa palavra com Ele, no nome de Jesus. Amém? E Deus sabe quem tinha que estar. E eu quero falar hoje sobre 2 tipos de pensamento. Antes, eu quero falar sobre algumas questões de como a gente vê o mundo hoje, né, amados? Nos últimos dias, como dizia, já é os últimos dias ali, desde que Jesus subiu aos céus, veio o Espírito Santo. Mas a gente vê as pessoas cada vez mais preocupadas. Quem já reparou isso? Uma das coisas que mais consome as pessoas ultimamente é estresse, não é isso? Que falam que é o mal do século, pessoas ansiosas, estressadas, preocupadas com as coisas que vão acontecer, muitas vezes com falta de tempo. Alguém tem? Já ouviu alguém falar, eu não vou para a igreja porque eu não tenho tempo, né? Aí no domingo eu tenho que descansar, ou algo do gênero, entre outras coisas. E incerteza com o futuro. Alguém já sofreu por causa disso ou não? Ai, meu Deus, quem é solteiro aqui? Levanta bem a mão, bem a mão. Isso, eu vou te dar 3 segundos, vai, irmão. Aí. Pronto, pode baixar, tá? Amados, quem sabe a pessoa fica pensando com quem que eu vou casar, quando eu vou casar. Alguém já pensou isso ou não, né? O pastor Heber falou, graças a Deus, sou muito bem casado. Minha esposa não sei se pode falar o mesmo, né? Mas eu tenho convicção. O pastor Heber falou que eu chamo meu filho de bonito porque ele parece a minha esposa, amados, né? E por incrível que pareça, eu casei com uma mulher bonita, né? Porque Deus é bom, graças a Deus. E eu quero falar algumas coisas para vocês de uma forma bem simples e rápida. Posso? Eu vou passear desde Gênesis até o Novo Testamento e quero compartilhar algumas coisas que o Senhor tem falado ao meu coração. Inclusive, esse é tema do próximo livro que eu lanço, né, individualmente como autor, em breve, em nome de Jesus, bem em breve. E eu quero falar sobre algo. Jesus sempre contou histórias. Quem já reparou isso? E eu acho impressionante, amados, que tantas parábolas de Jesus, como a forma como Deus permitiu que a Bíblia fosse escrita, ela faz menção a coisas que elas transcendem qualquer cultura. É ou não é verdade? É a mesma Bíblia aqui, é a mesma Bíblia lá em Israel, é a mesma Bíblia lá no Japão, é a mesma Bíblia na Austrália. E todos os exemplos fazem sentido para nós. Por quê? Porque foram coisas estabelecidas por Deus, pelo Criador. E eu quero introduzir falando, alguém entende aqui de plantio e colheita? Alguém já plantou alguma coisa alguma vez aqui? Quem já plantou um feijão, pelo menos, no algodão, assim? Fazem isso aqui também? Todo mundo já plantou? Ou já viu alguém plantar alguma coisa? Ok. A Bíblia fala em Gênesis 8:22, o Senhor diz assim, né? Então Ele fala, enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Olha para quem está do seu lado e fala, você pode não concordar,
mas vai ser assim. Ok? Ai, pastor, não concordo, não acredito em Deus, não quero que seja assim. Amado, o problema é seu. Hoje, quando começar a entardecer, vai ficar? Vai ficar o quê? Noite. E amanhã vai ser o quê de novo? Dia. Aqui vocês têm estação de chuva, né? E estação, né? Aqui é meio trocado no que a gente fala, mas o inverno de vocês, não é? É período de chuva, é isso, né? E o verão, período mais de seca. Tem verão e tem inverno? Tem ou não tem? Tem. Tem frio e tem calor. Ah, não concordo, problema seu. Né? Vai passar frio ou vai passar calor, por quê? Porque foi algo que Deus estabeleceu. Amém, amados? Com isso eu quero avançar, já você vai entender onde eu quero chegar. Quando o Senhor usa a maioria dos exemplos na Bíblia, como o próprio aqui a gente vê, enquanto durar a terra não vai deixar de haver plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, e eu quero falar sobre algumas coisas simples. Deus deixa assim, amados, porque Deus deixa as coisas simples e bem previsíveis, né? Por exemplo, Ele mesmo fala quando Ele criou, Ele cria a terra, daí cria as árvores, Ele fala que as árvores deem fruto, que nesse fruto tem a semente, que dessa semente vai nascer uma outra árvore que é igual ou diferente. Se eu plantar manga, vai nascer o quê? Se eu plantar limão, vai nascer? Daí dentro desse limão tem uma semente de quê? De limão, então vai nascer? Por que eu estou falando isso? Olha para essa pessoa bonita que está do teu lado, fala, o pastor deve ter me visto aqui, né? Porque está falando bonito, né? E fala assim, fruto é de acordo com a espécie. Fala assim agora. Quem quer ter sucesso na vida, em nome de Jesus? Fala assim, sucesso é previsível. Fala assim, fracasso também. Quando eu olho para uma igreja assim, pastor Heber, vejo um monte de jovens assim. Quem aqui tem perto dos 15 anos? Tem alguém? Quem tem menos de 15? Levanta a mão aí para eu saber. Ó, que bênção. Quem tem mais de 15? Até a idade que for. Amém. Vamos assim, né? Então, quando eu vejo esses dois tipos de jovens assim na igreja, né? Eu fico feliz, mas principalmente os menos de 15, eu posso falar um pouco desses que estão aqui me escutando? Eu fico pensando, amados, se eles já estão escutando a palavra em tenra idade, assim, né, tão cedo, vendo essas coisas, quem concorda comigo que eles têm grande chance de ter sucesso? Sim ou não? Está ouvindo a palavra de Deus, está sendo alimentado, está sendo edificado. Agora, tem gente que não está aqui, está em outro lugar fazendo outras coisas. Quem tem mais chance de ter sucesso? Você vê uma pessoa que estuda. Querido, ele estuda, ele se dedica, ele vai para a aula, ele tira nota, ele respeita pai, respeita a mãe. O que provavelmente vai acontecer no futuro dessa pessoa? Vai passar, quem estuda vai passar com melhor no vestibular, vai ou não? Se for um bom aluno, vai ter uma melhor chance de emprego, vai ou não vai? Se não beber, não fumar, não tivesse problema, primeiro já vai economizar dinheiro. É ou não é? Já vai economizar. Eu falo que a pessoa, quando ela se converte, deixa de beber, por exemplo, ela já começa a ficar rica, né? Porque gastava um monte com bebida e outras coisas. Eu me lembro um tempo que eu fiquei desviado da igreja, amados, quando eu fiz os cálculos, quanto eu gastei saindo todo final de semana, olha, acho que eu me desviei financeiramente em muita coisa, embora eu ainda era dizimista na igreja, mantinha alguns padrões. Mas por que eu estou falando disso? Sucesso, querido, é previsível. Faz sentido ou não? Agora, você vê alguém que não vai na escola, não respeita ninguém, não faz nada, não congrega, não quer obedecer ninguém, tem grande chance de ter um futuro promissor? Sim ou não? Fala para quem está do seu lado, sucesso é previsível. Fracasso também. É claro que quando Deus vem, Jesus vem, entra nessa vida, Ele muda a história porque você nasce de novo. Posso ouvir um amém, amados? Ele pode mudar qualquer história. Mas por que eu estou falando disso? Eu quero falar de duas mentalidades aqui com vocês. Eu vou compartilhar um texto. Amados, a Bíblia não foi escrita para o Ocidente. Ela foi escrita numa cultura oriental, ok? Então, o modo de pensar da Bíblia muitas vezes é diferente do nosso. Por isso que a Bíblia fala, o próprio Paulo fala, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque quando você renova a sua mente, você tem a possibilidade de experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu quero compartilhar de uma forma muito rápida algo aqui com vocês. Olha para quem está do seu lado e fala, já vai acabar. Depende de quem aqui, né? Mas vamos lá. Gênesis 25, 22 é o texto base que eu vou usar. Eu vou ler o 22, 23, depois vou lá para o 27, tá? Gênesis 25, 22 diz assim, ó. Isaac tem 2 filhos, está para nascer 2 filhos para ele. Nesse capítulo, é isso?
Opa. Tá certo esse texto aí? Tá bom. Então tá bom. Então vamos lá. Eu vou ler aqui. O que está acontecendo? Isaac vai ter 2 filhos. Sara está com 2 filhos na barriga. Rebeca está com 2 filhos na barriga. Tem uma luta, ela sente algo estranho, ela vai consultar o Senhor. E aqui está o texto que eu vou ler. E os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: por que estou eu assim? E foi consultar ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte que o outro. Repete para quem está do seu lado assim: 2 nações. Fala: 2 povos. Fala: um vai ser mais forte. Ok. E aqui fala assim, ó: e o mais velho servirá ao mais moço. Então, quem é o mais forte? O mais moço. Ok. Versículo 27, nós temos a palavra do culto de hoje, eu vou nessa. E nasceram então, e cresceram os meninos. E Esaú tornou-se perito, caçador, homem do campo. Ok? Nasceu 2 crianças, né? Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador. Vou pegar aqui pela tradução daqui, tá? E tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos. Ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia em tendas. Então tá. Pai, usa essa palavra para falar conosco no nome de Jesus, que ela possa trazer mudança na nossa mente, no nosso entendimento, no nome de Jesus. Queridos, se eu pudesse dar um título para essa palavra, eu diria caçador ou agricultor. Nós estamos vendo a diferença? Deixa lá o versículo para mim, por favor, pode ser? E nós vemos uma diferença entre esses 2. Os meninos cresceram, né? Um tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, né? Na tradução do hebraico ali, a gente vê que ele fala também, ou morava no campo, ou era homem do campo. Enquanto, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia em tendas, né? Aí, dependendo da tradução que você tiver, você vai ler um pouquinho diferente. Na minha, um era homem do campo, o outro era homem sossegado que habitava em tendas. A diferença é bem clara. Um era caçador e o outro era agricultor. Então tá. Querido, quem já viu um caçador alguma vez? Só alguns assim? Pelo menos num filme, num desenho, alguma coisa? Ah, tá. Ah, bom. Achei que... Não, de verdade não. Quem sabe você vai ver que você já viu o caçador de verdade também. O que o caçador... Qual que é, assim, o estereótipo do caçador, assim? Pessoa forte, né? Assim, amados? Geralmente quem pensa no ousado, corajoso, enfrenta os bichos. Não só enfrenta, mas ele mata a caça. Não é assim, querido? Geralmente está armado de alguma coisa. Correto ou não? Usa as armas, faz. Caçador, para quem é homem, assim, já tem uma figura de ser caçador. Você fala caçador, uns homens já até enchem o peito, assim, tipo eu. Fartão, né? Tem essa ideia, não tem? Então, todo mundo mais ou menos consegue entender o que é, ou visualizar um caçador. Sim ou não, amados? E eu quero falar um pouquinho dessas questões, pode dar certo esse versículo. A Bíblia diz que eles cresceram, a Bíblia fala que o próprio Esaú e Jacó eram diferentes de corpo, né? Esaú era mais forte, o pai gostava dele porque ele trazia caça para ele. E aqui a gente vê algo interessante. Um torna-se um caçador habilidoso e vivia no campo, e o outro se torna um agricultor que habitava em tendas. Eu quero falar da diferença do caçador e do agricultor. Posso? Primeira coisa do caçador. O caçador determina o horário que vai comer. Ou seja, ele caça para comer no dia. Não é assim, amados? Naquele tempo não tinha geladeira, não tinha luz elétrica, né? Não dava para você comprar uma geladeira, matar um bicho, deixar lá na geladeira, fatiar, cortar. Então, naquela época, como não tinha como conservar, e era até perigoso conservar a caça perto de você, porque ou apodrecia, né, amados, e podia trazer doenças e outras coisas, ou podia vir uma fera do campo e, né, comer aquela caça e comia você. Então, o caçador caçava para o dia. Amém? Só para vocês entenderem essas questões. Pausa. Um caçador só come as coisas que ele quer naquele dia. Ou seja, qual é a mentalidade de um caçador nessa questão? Ele não mede muitas consequências. Em que sentido? Quem já ficou com fome alguma vez? Quem já viu uma pessoa com fome, daquelas que muda o humor? Não olha para ela agora, não. Fica olhando para mim aqui. Senão pode dar um problema para você se ela não tomou café, né? Exato, né? Amados, o caçador, quando ele sai, ele mata a caça que ele encontrar. Não é assim, queridos? Que ele não sabe o que pode acontecer, então vem um bicho, não importa a idade, como é que está aquele bicho, se dá para comer, ele mata aquele bicho e vai para comer. Qual que é a mentalidade de um caçador? Um caçador é uma pessoa que não mede muitas consequências. O caçador é aquele que só quer resolver as coisas para hoje e para agora.
Você já imaginou se você só comeu ontem a sua caça e você está com fome hoje? E se quem sabe tua caça demora para chegar, se demora para procurar? Faz sentido o que eu estou dizendo? Sim ou não? Por que eu estou falando dessas questões? O caçador é aquele que não mede muitas consequências das coisas, que age impulsivamente, é aquele que vai e mata para comer. Pausa. Sabe aquelas pessoas, irmãos, que querem resolver as coisas tudo só na mesma hora, de imediato, de forma impulsiva? Alguém já viu alguém assim ou não? Né? Quem sabe essa pessoa mora lá na sua casa, né? Às vezes ela dorme até na sua cama, às vezes você vê ela até no espelho de manhã, né? Estou conseguindo me fazer entender aqui? Caçador, amado, é aquele que resolve as coisas impulsivamente. Provérbios fala muito, né? Sobre aquele que resolve sem pensar ou sem refletir. Amém? Caçador é aquela pessoa que quer as coisas de imediato, quer agora. Você já viu aquelas pessoas que são solteiras, às vezes, e quer casar, né? Aí quer a coisa. Ele não só quer casar, mas ele quer casar agora, né? Ou se termina um relacionamento, alguma coisa, já acha que morreu, que acabou, né? Agora eu nunca mais vou casar, pastor. Ele me deixou, né? Mas quantos anos você tem? 14. Calma. Sabe aquelas pessoas que querem tudo de imediato? Alguém já viu alguém assim? Sabe, amados, por que eu estou falando isso? Eu vou fazer esse contraponto entre caçador, mas quando a gente pensa no perfil, Esaú era um habilidoso caçador. E ele literalmente queria as coisas só para a hora, queria a coisa do seu jeito. Caçador não é assim, amados? De repente passa uma caça, se eu não quero matar essa, eu vou matar outra. Ou se eu quero matar 2 ou 3, eu mato 2 ou 3. Estou conseguindo me fazer entender assim no perfil de caçador? Já você vai entender o contraponto. São as pessoas que agem de imediato, que agem de forma impulsiva, que responde o que quer, ou que fala assim: eu acho que é assim, pronto, acabou. Ou é do meu jeito, ou ponto final. Amém? É interessante que a mentalidade de caçador, quando a gente pensa, e que fala aqui de Esaú, diz que Esaú era um caçador ruim. Era isso, amados? O que fala ali? Habilidoso. Esse é um outro perfil do caçador. O caçador confia nas suas habilidades. Deixa eu te contar, amado. Todo mundo tem capacidade e habilidade. Quem já percebeu? Quem aqui é habilidoso em alguma coisa, né? Ai, pastor, eu não sou habilidoso em nada, eu só gosto de dormir. Até isso é uma habilidade. Tem gente que toma remédio para dormir, né, irmão? É um monte aí. Você já dorme, já ore pelos outros. Tem gente que não dorme, tem problema, fique tranquilo. Mas por que eu estou dizendo isso? A mentalidade de caçador, ela confia única e exclusivamente nas suas habilidades. Sabe aquela pessoa que é inteligente, que é bonita, que é uma pessoa realmente habilidosa em muita coisa? Olha para quem está desse lado e fala: o pastor me viu. Eu já vou tratando a sua alma, preparando para o culto do pastor Heber, né? Amados, geralmente a mentalidade de caçador é aquele que confia nas suas habilidades. Por quê? Esaú era um exímio caçador. E ele sabia o que fazer, como fazer, ele usava a sua força. Faz sentido? Sabe aquelas pessoas que às vezes conquistam as coisas na sua força? Você já ouviu alguém assim ou não? Né? Que se esforça para fazer, que se move, que confia nas suas habilidades. E geralmente a mentalidade de caçador é essa: ele gosta de confiar nas suas habilidades, porque as suas habilidades, na maioria das vezes, dão o seu sustento. Quem já viu um músico muito habilidoso? Né? Pastor Heber é um, né? Graças a Deus, né? Além de ser um adorador. Mas as pessoas são habilidosas nas suas coisas, que confia que pode fazer as coisas. E o caçador tem essa mentalidade de valorizar muitas vezes mais os dons do que as outras coisas. Eu sei como fazer, eu sou bom, fique tranquilo. Pode deixar que eu resolvo. Amém? O caçador sempre confia nas suas próprias habilidades. É isso que te dá o sustento. Outro ponto sobre o caçador: e ele só depende das suas habilidades. Geralmente ele é um bom comunicador, né? Geralmente ele é mais impulsivo. Quem comunica, quem fala demais, a Bíblia fala também que vai acabar entrando em problemas. E terceiro ponto sobre caçador que eu quero falar: ele trabalha sozinho. Por quê? Alguém já participou de alguma caçada? Posso trazer só para pesca, para alguma coisa? Alguém já foi pescar aqui? Alguém já foi caçar ou não? O meu avô caçava, assim, que era homem também que era do sítio, lá de Minas. Agora nem pode, né? No Brasil nem pode fazer isso, mas ok. Então, mas vamos pensar em caçador, amados. Quanto menos pessoas caçando, mais barulho ou menos barulho? Quanto menos pessoas, menos barulho, ok? Então, menos chance de espantar a presa. É ou não é verdade?
menos chance de ter que dividir a presa. Caçador geralmente trabalha sozinho. Essa é uma mentalidade. E a Bíblia fala um pouquinho dessas pessoas que trabalham sozinho. Provérbio 18:1 diz assim, ó, aquele que vive isolado busca seu próprio desejo e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Sabe as pessoas que falam, não precisa de igreja, pastor Heber, para quê? Eu busco a Deus sozinho, eu faço as coisas, Deus está presente em todo lugar. Amém, amados? A Bíblia está dizendo aqui, ó, aquele que vive isolado busca o seu próprio desejo, porque viver perto dos outros dá trabalho. Quem já reparou? Né? Quem é casado aqui? Graças a Deus, né? Mas não é tão fácil, né, irmãos? É ou não é? Meu Deus, se você tem um marido que ronca, né? Ou vice-versa, também pode ser, às vezes, estou brincando, né? Não vou falar disso. Vamos lá. Depende exclusivamente do homem, amados. Gosta de viver sozinho dentro dessa construção. E o último ponto que eu vou falar sobre o caçador, para que depois a gente faça os contrapontos. A Bíblia diz que Esaú era então um caçador habilidoso, vivia percorrendo os campos, está nessa tradução, a NVI, na minha está, habitava no campo. Querido, imagine uma pessoa que mora no relento. Você consegue imaginar ou não? Se chove, o que acontece com ela? Se molha. Se está sol, o que acontece com ela? Toma sol. Faz sentido o que eu estou dizendo? Então, a pessoa que habita em campo, o caçador, a pessoa que é impulsiva, a pessoa que só quer depender dela mesma, não precisa dos outros, a pessoa que confia mais na habilidade dela do que no conjunto, ou que não pode se fazer em equipe ou como corpo, que quer ficar sozinho, que na verdade vai contra a verdadeira sabedoria, porque a Bíblia diz também que na multidão dos conselhos há sabedoria, na multidão dos conselheiros você tem a vitória, os planos se concretizam. E a última coisa, geralmente, é uma pessoa, o caçador, como era Esaú aí, eu estou descrevendo ele vivia no campo. Se chovia, ele tomava chuva. Se fazia sol, ele tomava sol. Ele comia a hora que queria, ele decidia o que ele fazia, de acordo com a sua habilidade. Faz sentido o que eu estou dizendo até aqui? Sim ou não? Ok, pausa. Vamos transportar para o agricultor. O que o mundo tenta nos colocar, amados? Geralmente uma mentalidade de caçador. Quem já percebeu isso? Se for chorar a mãe de alguém, que chore a sua. Eu tenho que conquistar as coisas e fazer. Alguém já percebeu isso, sim ou não? Eu tenho que ser o melhor. Não que você não tem que ser o melhor, mas olha para quem está do seu lado e fala, o seu melhor. Olha para uma outra pessoa e fala, o seu melhor. A Bíblia, Paulo fala, eu terminei a corrida. A minha corrida. Cada um tem uma corrida, amém, amados? Ninguém te ganha na tua corrida. Só que se você ficar querendo correr a dos outros, dá problema. Faz sentido o que eu estou dizendo, amados? Olha para essa pessoa linda e fala, ninguém te ganha na tua corrida. Amém, amados? Ninguém ganha em ser você do que você. Porque você foi criado para ser você. Amém? E assim a gente segue. Vamos lá, vou seguir agora para mudar um pouco, ok? Homem do campo, que era Jacó e habitava em tendas. Vamos pensar. Caçador, então, ele determina a hora que ele vai comer. Ok, amados? Levanta, não estou com fome, estou tranquilo. Daí, de repente, já chegou perto do meio-dia, agora eu vou começar a caçar. Ou levanta às 10 horas, vou caçar. Que daí eu vejo se eu arrumo uma caça, alguma coisa. Mentalidade de homem do campo, vamos mudar. Como é que um homem do campo come, amados? Um agricultor. O que ele faz? Se ele quer comer milho, o que ele faz? Ele planta o quê? Se ele quer comer manga, ele faz o quê? Planta manga. Então, o homem que habita no campo, ou o agricultor, ele trabalha hoje para comer? Trabalha hoje para comer? Amanhã. Ele, para trabalhar naquela época, não tinha colheita. É que hoje, pausa, tá? Quando a gente pensa nisso em termos de comida, todo mundo vai arremeter sempre. Você sabe que milho é plantado, né, irmão? Amém, que manga é plantada, tudo. É que tem gente que nunca viu um pé de manga, nem nada. Ele acha que achei que nascia no mercado, não nasce em lata, nem nada. Não, né? A nossa mentalidade comercial hoje, pausa aqui comigo, é de caçador, ok, amados? Eu vou lá no mercado e compro, mas não era o que era nesse tempo. Faz sentido o que eu estou dizendo? Então lá a pessoa tinha que preparar o terreno, ela tinha que pensar o seguinte: cair as primeiras chuvas, a terra molhou, eu tenho que arar a terra nesse período, eu tenho que semear. Eles procuravam um bom semeador para esse período. Por quê? Porque quando chegava o período de grandes chuvas, vocês entendem bem aqui, porque aqui é muito parecido com o cenário naquela época. Quando chegava aquela intensidade de chuva, se as sementes já não estivessem lá no solo, o que acontecia? Alagava aquela primeira parte e eles perdiam a semente. Ok, amados? Então ele trabalhava, arava a terra, semeava nas primeiras chuvas, fechava. Quando começavam as chuvas intensas, elas faziam morrer aquela semente.
né? E na outra estação começavam as coisas a nascer. Então, o agricultor é aquele que pensa nas consequências. Faz sentido o que eu estou dizendo ou não? Então, tem que fazer um monte de coisa hoje para que eu possa colher amanhã. Se eu quero comer milho, eu planto milho. Se eu quero comer trigo, eu planto trigo e assim por diante. Então, o caçador, ele age hoje, porém pensando no amanhã. Porque a consequência dele sempre vai vir no amanhã. Às vezes ele pode até ter um período mais complicado hoje, mas ele sabe que ele vai ter uma colheita amanhã. Faz sentido? Esse é o jeito de comer. Então, como ele planta, principalmente naquela época, porque o solo lá daquela região, né, onde isso acontecia, é um solo pedregoso, é região desértica, o caçador age a hora que quer, o agricultor age de acordo com as estações. Faz sentido o que eu estou dizendo ou não? Primeiras chuvas, arei a terra, semei e fechei. Inverno, muitas chuvas, ele vai trabalhar naquilo, ok? Chegou aqui, acabou as chuvas, né? Tem as últimas chuvas, obviamente, que fazem o fruto ficar bom da terra. Ele colhe, ele seca as coisas, ele separa o que ele vai comer, ele separa o que ele vai plantar. Amém, amados? Porque daí já começa de novo as primeiras chuvas. Arar a terra, plantar de novo. Ok, amados? Fechar, ele vai na sequência. Ele não determina necessariamente quando ele vai agir, mas ele depende das estações. Faz sentido o que eu estou dizendo? O outro age quando quer. Ok. Forma de comer é diferente. Um demora um pouquinho para comer, mas ele determina o que ele vai comer. Posso ouvir um glória a Deus, amados? Porque sucesso é fracasso também. Amém? Então ele fala, quero comer soja, quero comer trigo, quero comer isso. Eu planto aquilo que eu vou falar. A única voz que o teu futuro vai ouvir é o que você faz hoje. Amém? Seguindo. Ele depende das estações para agir, então ele precisa depender de uma... Segundo, no mesmo, né? Ele precisa depender de uma dinâmica de Deus. Faz sentido ou não? Se Deus não mandar a chuva, eu não tenho como começar a trabalhar. Se Deus mandar a chuva, eu sei que é a hora de trabalhar. Então ele não determina início e fim. Provérbios 16, ele tem que ser mais paciente, né? Provérbios 16:32 diz, melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito do que toma uma cidade. Terceiro ponto. Amados, alguém já teve a oportunidade de viver em sítio? Alguém mora aqui em uma área mais rural ou não? Eu tinha minha família, da minha mãe, ela trabalhou com café. Meu pai era japonês, é japonês ainda, né? Ele tinha quitanda quando a gente morava no interior. Então eu posso falar um pouco disso, que eu passava minhas férias com meus tios em sítio e coisa. Alguém já trabalhou no campo alguma vez? Quem já reparou que não dá para trabalhar sozinho? É ou não é verdade? Se tem uma família e você é pequeno, querido, até alguém aqui nasceu no campo ou teve que trabalhar na roça? Alguém aqui? Não. Alguns, né? Você sabe, querido, que você tem 6 anos de idade, não tem conversa. Você está trabalhando junto com a família. É ou não é? Não tem lei, não tem outras coisas. Por quê? Porque no campo não dá para trabalhar sozinho. Sim ou não? Pensa naquele período, amados, bem fixado as estações. Lá era assim, ó. Quando chovia, era rápido o primeiro molhar da terra. Eu tinha que mexer na terra, porque logo começava a chover muito. Então, eu tinha que mobilizar. A Bíblia fala em Provérbios diversas sequências disso, né? Tolo aquele que descansa na hora do arar a terra e assim por diante. Então, eles sabiam o que tinham que fazer. Eles trabalhavam na terra, eles agiam de uma forma sempre em conjunto. Quem já reparou que 2 é melhor quando trabalha em dupla? Sim ou não? Sempre, trio. A pessoa do campo, ela não trabalha sozinha, ela sabe, porque com conselhos prudentes tu podes fazer a guerra, e a vitória na multidão de conselhos. A pessoa faz com mais pessoas. Olha para quem está do seu lado e fala, por isso que eu conto com você. Dá mais problema trabalhar com mais pessoas? Dá ou não dá, irmãos? Dá muito, irmãos. Mas Deus quis assim, amados. Ferro se afia com ferro. É a forma como o pastor de vocês falou que é sendo discipulado, é tendo alguém junto. É assim que Deus faz, conectado com o corpo, né? Não tem como um dedo funcionar fora do corpo. É mais desgastante. Seria tão bom, querido, tão fácil se não fosse assim, mas Jesus falou, ide, pregar o evangelho e fazei discípulos. É um gerado do outro, não tem conversa, amados. É assim que a gente vai se conectando em nome de Jesus. E a outra questão sobre agricultor, e aqui eu quero falar algo rápido. Estou quase fechando, falta 3 parágrafos. Olha para quem está do lado e fala, graças a Deus. E agora eu vou tentar fazer um enredo e trazer agora para a aplicação das nossas coisas.
Caçador determina quando vai fazer, agricultor planta e colhe de acordo com o que acontece, o que Deus faz com as estações. Amém, amados? Com o período. A Bíblia fala que tem um tempo e um modo para se fazer e que há tempo, né, para todo propósito debaixo dos céus. O caçador faz sozinho. Amém, amados? O agricultor faz com outras pessoas. Esaú, a Bíblia diz que ele morava no campo. Choveu, eu tomo chuva. Ficou sol, eu pego sol. Aquilo que acontece externamente reflete diretamente no meu corpo. Alguém já ficou assim ao relento alguma vez ou não? Seu corpo ele tem uma estabilidade de 37 graus. Deus fez seu corpo para ele ser constante em temperatura. Se aumenta, tem problema. Quem já teve febre, né? Se diminui, dá problema, que você pode morrer, até mais perigoso, uma hipotermia. Amém, amados? Que pode parar de funcionar, pode, né, ter que amputar algumas partes dos órgãos, dependendo do que acontece, que o sangue vai preservar a parte interna. Por que você está falando isso? Olha para quem está do seu lado e fala, além de bonito, Deus te fez para ser internamente constante. Amém, amados? Temperança, domínio próprio, equilíbrio, não era assim? Não era assim? Então tá. Quem está aqui no caçador, choveu, ele fica com frio, fez sol, ele fica com calor. A Bíblia diz que Jacó habitava em tendas. Posso explicar tendas daquela época? Tenda era feita, né, de tecido, de algo. Eles geralmente selavam o chão da tenda também com tapetes, com algumas coisas. Mas qual era a questão? Naquela região, para quem lembra, estudou na escola deserto, o problema do deserto é que de dia é muito quente, de noite é muito, porque não tem vegetação, né? A terra não pode sustentar o calor, ok, amados? A tenda, ela fazia de uma certa forma uma estufa, ficava meio quente durante o dia, porém, como ela era selada embaixo e em cima, ela mantinha durante a noite ou aquele período, principalmente com algum foguinho, alguma coisa que tinha, uma lamparina, algo, uma temperatura mais equilibrada. Faz sentido o que eu estou dizendo? Sim ou não? Então, dentro da tenda era um pouco mais constante. A Bíblia diz que enquanto um habitava no campo, o outro vivia em tendas. A pessoa que vive em tendas, querida, é a pessoa, o agricultor, é a pessoa que mantém-se constante em temperatura internamente. Estou conseguindo me fazer entender? Enquanto quando chove, ele se molha, e quando faz sol, ele pega sol, o outro está sempre na mesma temperatura. Se chover, o que acontece? Vai para dentro da tenda. Ok, amados? Se ficar muito sol também, ele vai para a sombra ali para dentro da tenda. À noite, que a temperatura muda, ele tem um ambiente mais estável, pelo menos por um bom período de tempo. Ok? Pausa. Agora eu vou trazer para a prática para a gente fechar. Queridos, quando a gente pensa em mentalidade, o mundo sempre vai nos colocar uma mentalidade de caçador. Como assim, pastor? Seja feliz agora. Amém? Não olhe para trás. Não ligue para as coisas que vão acontecer. Tome a decisão que você quiser. Vá e faça. Seja feliz. Não perca a sua juventude. Não é assim que fala, amados? Sim ou não? Olha para quem está do seu lado e fala assim, mesmo de cabeça branca, você é muito jovem ainda, se comparado com Abraão, né? Que teve filho com 100 anos, né? Não fique tranquilo, né, amados? Vamos lá. Vamos trazer agora para a nossa realidade. Consegui fazer um contraponto entre caçador e agricultor? Sim ou não? Vamos nas coisas práticas de cada coisa. Nos dias de hoje, quem é o caçador? Quem toma a decisão a hora que quer. Quem não pensa nas suas decisões. Ok? Quem vai buscar a sua caça e fazer a coisa na hora que quiser. Quem vive do jeito que bem entende, sem pensar nas consequências. Quem age sem ouvir Deus falar. Age pelo ímpeto, pelo próprio impulso. Quem já agiu pelo próprio impulso aqui, viu que não foi boa a situação? Eu também, nós pastores é assim, né? A nossa dependência. Porque, amados, até pausa. Quem é pastor aqui? Levanta a mão, tem alguns, né? Amados, quanto mais tempo a gente fica com Deus, mais a gente toma decisões parecidas com Deus. Posso ouvir um amém? E aí o nosso desafio não é nem mais qual decisão tomar, é a hora de tomar. Porque Jesus começa a ficar tão tomando posse da sua vida, graças a Deus, no nome de Jesus, e a gente vai arrumando a estatura de varão perfeito, que você sabe que Jesus tomaria aquela decisão. A gente tem que discernir qual é o tempo. Porque às vezes eu tomo a decisão correta, mas no tempo errado. Então todos nós, independente de como estamos em determinadas situações, temos que agir de acordo com o que Deus manda. Faz sentido o que eu estou dizendo? O caçador, querido, não quer nem saber se choveu, ele não estou nem aí que choveu. Minha caça vai estar em algum lugar, é ou não é? Eu vou matar algum bicho e vou comer.
O agricultor não. Ih, caiu as primeiras chuvas. Bora trabalhar, bora trabalhar. Amém, amados? Ara a terra, planta, fecha. Agora choveu, agora eu posso dar uma descansadinha. Ok? Acabou o período de chuva, opa, tem colheita. Tem que tirar a colheita, pegar os primeiros frutos, né? Começar a secar, porque vem aqueles primeiros ventos quentes que secam os grãos, para que quando começar a chover de novo, eu pelo menos ter grão para poder semear de novo. Estou conseguindo me fazer entender? O agricultor, nas decisões, ele sempre toma uma decisão de acordo com o que os céus estabelecem, de acordo com as estações e que os tempos para cada coisa da nossa vida. Amém? Pausa. Se nos seus relacionamentos você foi um caçador, amado, e quem sabe você engravidou, amada, antes do tempo, pastor, mas meu filho está aqui, é uma bênção. Agora é, mas você sabe que você passou mais dificuldade do que aquele que esperou e falou assim, vou namorar, vou casar, depois eu vou ter filho. Estou correto ou não, amados? Faz sentido o que eu estou dizendo? Se você, quem sabe, parou de estudar num período que era para estudar, porque você falou, não, vou trabalhar, já estou ganhando dinheirinho, e parou de estudar. Alguns talvez fizeram isso aqui. Aí você não fez a coisa no tempo que era para fazer. Agora você está voltando ou, quem sabe, você nunca mais voltou. É ou não é verdade? Estou conseguindo me fazer entender, amados? O agricultor, ele sabe que se eu fizer algo aqui, ele vai ter um efeito lá na frente. Qual que é a diferença? Pausa. Nesse mesmo momento da linha de tempo, enquanto um está plantando, o outro está comendo da sua caça. E dá a impressão que esse aqui vai ser mais bem sucedido. Olha como ele está vendo feliz. Por que eu vou ficar dentro da igreja? A igreja é chata, olha quanta coisa acontecendo, olha a vida boa que ele está vivendo. Agora. Amém, amados? Pausa, só para trazer para isso aqui, eu começar a fazer o fechamento. Quem tem mais de 30 anos aqui? Levanta a mão. Quem tem mais de 50? Ok, se eu perguntar para os que têm mais de 50, será que o vigor deles é o mesmo de quando eles tinham 20, amados? Sim ou não? Quem tem mais de 50 é o mesmo vigor, irmãos? Não. Por que eu estou falando isso? Quem caça depende exclusivamente das suas habilidades, como eu falei. Se eu perguntar para qualquer um com mais de 50 se ele aguenta correr com qualquer um de vocês mais novo, eu acho que não aguenta muito, não. É ou não é verdade? Por que eu estou dizendo? Ele depende exclusivamente da habilidade dele. Mas deixa eu te contar, nossas habilidades vão mudando com o tempo. É ou não é verdade? O agricultor, querido, se o caçador caçar dos 20 aos... Ele caçar 30 anos aos 50, vou mais, 40 anos aos 60, pode ser? Ele tem comida durante um tempo? Tem ou não tem? Tem ou não tem, amados? Tem. Com 60 já é mais difícil dele pegar uma presa. Quem concorda comigo? Corre menos, está enxergando não tão bem assim. Se o agricultor trabalhar plantando na terra e cuidando de uma terra dos 20 aos 60, ele tem comida até quando? Até quando, amados? Para sempre. Arrisco dizer que se ele cuidar de uma terra durante 40 anos, ele tem comida para o filho dele. Faz sentido o que eu estou dizendo ou não? Pelo menos em frutas ou em árvores desse tempo. Óbvio, de soja, trigo, coisas que são grãos, não, mas outras coisas. Quem concorda comigo? A Bíblia diz que o sábio deixa herança para o filho dos seus filhos. Minha pergunta, caçador tem como deixar herança para alguém, amado? Tem, amado? Não. Faz sentido o que eu estou dizendo? Vamos lá, eu não vou muito além disso para eu não estourar meu tempo. Já estou perto do meu tempo, mas eu quero fazer um apanhar. Posso ir mais um pouquinho, pastor Heber? Quem está sendo edificado aqui no nome de Jesus? Eu sei que é uma palavra de ensino, amados, mas depois a gente vai orar no final, para ficar tranquilo. Eu sempre gosto que tenha, né? O lindão está aqui, ele já começa a mudar a atmosfera. Amados, aqui, ó, a pessoa que age só pelo seu ímpeto, só pelas suas coisas, ela consegue fazer por um tempo pela sua habilidade. O agricultor, deixa eu ser sincero para vocês, o agricultor precisa, de verdade, seja sincero comigo, ele precisa ser muito habilidoso? Precisa, amado? Não. O agricultor só precisa respeitar algumas regras que são estabelecidas. Se choveu, cavuca a terra, joga a semente, tampa a terra, depois vai chover. Deu colheita, pega a colheita, seca a colheita, separa o que você vai comer, separa o que você vai plantar, choveu de novo, ara a terra, planta na terra. Estou conseguindo me fazer entender? Precisa ser muito habilidoso para fazer isso? Sim ou não? Só precisa ser obediente, porque esse é o padrão de
Deus, que Deus estabeleceu para as coisas. E que enquanto durar essa terra, querido, vai ter chuva e sol, vai ter estação, vai ter plantio e colheita. Não vai mudar. Posso ouvir um amém? Depois, quando essa terra for destruída, é outra conversa. Você está assistindo, está assustado com um dia a terra vai ser, pega a Bíblia lá, lê Apocalipse que você vai saber. Né? Por isso que é bom aceitar Jesus e ir para o céu com Ele quando Ele voltar no nome de Jesus. A cada dia mais perto. Pelo menos está mais do que no começo do culto, né? Amados, dentro dessa mentalidade, o agricultor consegue deixar, ele pensa nas consequências, amém? Ele age de uma forma diferente da forma como o caçador age. Por que você está falando isso, pastor? Vou para algumas bases bíblicas, vocês me permitem? Todos nós, como seres humanos, todos, nós descendemos diretamente, todo mundo está nessa terra hoje, de um homem. Quem foi? Diga que é o homem que o Senhor preservou ele e a sua família quando choveu muito. Que homem que é? Que homem que é? A Bíblia fala, depois que Noé sai, que Noé era um agricultor. Pausa. Por que Deus fez todo mundo descender de um agricultor, hein, pastor Heber? Outra pausa. Posso fazer, amados? Fala aí uns nomes dos personagens bíblicos que vocês admiram. Pode ir gritando aí para mim, vai. Jesus, óbvio, né? José, quem mais? Moisés, legal. Quem mais? Davi, legal. Quem mais? Josué, Neemias, Jeremias, quem mais vocês falaram aí? João Batista? Só para falar, raça de víboras, arrependam-se, né? Ou é por causa disso ou que você está com vontade de comer gafanhoto, estou brincando. Ok. Paulo, quase todos esses que vocês me falaram, tinham alguma coisa especial em termos de habilidade. Josué, por que você quis Josué? Sucessor de Moisés, derrubou as muralhas, só cai tudo. Moisés, o mais manso da terra, pegava o cajado dele, falava direto com Deus, não era assim, amados? Não era isso? Conduziu o povo libertador. Quem mais vocês falaram? Neemias, meu Deus do céu, né? Estrategista, diplomático. Ok, amados? Ninguém falou Noé. Por quê? Falaram Davi, meu Deus, cantor, né, amados? Salmista, escritor, rei, não é isso? Guerreiro. Quem não ia querer ter Davi né? Quem é mulher que não ia querer casar com Davi? Um menino com 13, 14 anos já matava leão e urso, né, amados? Meu Deus do céu, isso aí dá futuro, sucesso previsível, é ou não é? Oh, que isso? Né? Ninguém falou Noé. Que habilidade tinha Noé? Que habilidade tinha Noé? Que a Bíblia nos fala de dom, de outras coisas. Paulo falava em línguas, orava mais que todo mundo, diz a palavra, ia para um lugar, expulsava demônio, né? Deus era com ele, quebravam ele, né? Os historiadores falam que talvez tenha sido quebrado 3 vezes seus pés com um martelo de pedra, se recuperava de uma forma milagrosa e estava lá pregando de novo. Top. Poliglota, né? Educado aos pés, né? Das maiores autoridades daquela época. Amém, amados? Noé tinha uma característica, ser obediente. Posso ouvir um glória a Deus por isso? E ser agricultor, agir de acordo com o que as estações determinavam para ele fazer. Faz sentido o que eu estou dizendo? Sim ou não? Todo mundo descende de Noé, amados. Por que eu estou falando isso? Que às vezes você fica achando que você não tem nenhum dom, nenhuma habilidade. Olha para quem está do seu lado e fala, seja obediente. Obedecer é melhor do que sacrificar. Falou Samuel, esse que era exímio também, juiz e profeta, né, daquela geração. Estou conseguindo me fazer entender, amados? De verdade, quem está sendo edificado aqui no nome de Jesus? Vou fechar com a última parte aqui agora. Quem habita no campo vive das intempéries do tempo. Se você anda preocupado porque o clima está mudando, porque o país está caindo, tudo quanto é autoridade, Deus não ficou surpreso com o que aconteceu não, tá? Deus já sabia, né? Deus sabe de tudo. Amém, amados? Quem tem mentalidade de caçador, que quer as coisas do seu jeito, que gosta de ficar sozinho e fazer e confiar nas suas próprias habilidades para as coisas, por isso que eu não preciso dos outros, acaba vivendo de acordo com o que acontece no tempo. Tem crise, ele entra em crise. Amém, amados? Tem problema fora acontecendo, Jesus, enquanto ele estava numa tempestade por fora, uma confusão, ele estava dormindo no barco. Amém? Sim ou não? Se você habita em tendas, você tem uma mentalidade de agricultor, deixa eu te contar, você não está sujeito ao que acontece lá fora, porque estou dentro da tenda. Faz sentido o que eu estou dizendo? As minhas emoções, eu internamente, não sou atacado pelo ambiente
externo. Porque dentro da tenda, eu sempre sei como é a tenda. Amém? Quem habita em tendas, apesar de, ele pode transitar a tenda para um determinado lugar. Amém? A tenda, o tabernáculo, aquilo. Mas ele está sempre constantemente igual. Faz sentido o que eu estou dizendo? Gente, deu uma maior confusão. A Bíblia diz que a gente tem que ter a paz que excede todo entendimento. Agricultor. Por que eu tenho isso? Por causa de todas as outras coisas que eu vivo. Faz sentido o que eu estou dizendo, amados? Vocês estão me entendendo? Vocês estão me olhando com uma cara assim? Amém. Vou fechar. Vou mostrar na Bíblia como dá ruim ser caçador, tá? Eu não vou entrar em discussões teológicas, mas se você quiser procurar caçador e agricultor, tem bastante coisa. Você vai achar desde os primeiros problemas da terra, vem de um caçador. O primeiro caçador da terra foi Nimrod. Nimrod habitava em Babel, na região de Canaã. E eu não vou aqui, senão a gente teria que falar muita coisa, mas eu vou parar só para mostrar aqui o que acontece com Esaú e Jacó. Posso falar, amados? Conta essa história que um dia Esaú chegou e ele estava com fome. Sim ou não, amados? Está com fome. E ele chegou para o irmão dele, um era caçador e o outro era agricultor. A Bíblia diz que eram dois povos, dois jeitos de pensar, duas nações. Amém, amados? Um caçador, outro agricultor. O caçador, querido, um dia deu ruim para ele, não sei quantos dias ele já estava sem caça, e ele chega e a Bíblia diz que ele está morrendo de fome. E com quem que ele vai se encontrar? Com o agricultor. Agricultor não quer dizer que ele não cultive animais também, amém, amados? Ele cuida dos animais, mas é geralmente um determinado tipo de espécie, são poucas variedades que ele pode comer. Faz sentido o que eu estou dizendo? Porque esse, querido, faz um monte de coisa, come o que quer, vive do jeito que quer. Esse até vive numa vida aparentemente menos glamurosa, com menos diversidade que aquele outro, mas ele sempre tem. E um dia dá esse choque. Um chega e fala, estou com fome. Não tenho nada. Amém, amados? Aí o agricultor fala assim, que legal. Você está com fome? Oh, me dá aí alguma coisa para comer. Amém, amados? Ele fala, claro. Como o agricultor é uma pessoa que não é imediatista, amém, amados? Fala, eu tenho sempre suprimento aqui, porque quem é agricultor sempre planta, quem planta sempre colhe. Tem reserva. Faz sentido, amados? Tem reserva. O caçador vem, ele fala, vou te dar um prato de comida, mas é o seguinte, como eu não estou pensando só no agora, você vai me dar o seu direito de primogenitura. Eu não vou entrar nessa discussão das coisas, mas Jacó pensou lá na frente, sim ou não? Amados, o direito de primogenitura, ele só pode ser exercido no final da vida do seu pai. Só quando vai morrer. Estou conseguindo me fazer entender, amados? Sim ou não? Naquele contexto, só eram dois. Quem sabe o que é direito de primogenitura nessa cultura? Quem não sabe, levanta a mão que eu vou explicar em 30 segundos. Quem não sabe? Ok, tem algumas pessoas, vou explicar. O primogênito tinha direito a ficar com 50% da herança, ok? No caso, eles só eram 2 filhos, não fazia diferença em questão de herança. Fazia diferença em termos de bênção. Porque naquela cultura, o mais velho... Quem é o filho mais velho aqui? Você teria 50% da herança dos seus pais. Olha que bênção. Amém, amados? Por que tinha 50% da herança? Calma. Não é justo isso, pastor. Você já vai entender por que... Por que o pai gostava de abençoar o filho mais velho mais do que o mais novo? Ninguém nunca pensou nisso? Posso explicar? Ele dava 50% da herança, igual o pastor Heber mais velho, né, pastor Heber? Dava 50% da herança para o pastor Heber. Na hora de abençoar, o que ele falava? Coisa melhor para o pastor Heber ou para os outros irmãos? Para o primogênito. Sabe por quê? Porque naquela cultura o primogênito tinha por obrigação cuidar do seu pai, da sua mãe e da família. Então, por isso que ele dava 50% da herança e por isso que ele falava, você vai prosperar bastante, você vai ser uma bênção, porque você vai cuidar de mim agora no resto da velhice, você vai cuidar da tua mãe se ela permanecer viva, você vai ter trabalho. Está conseguindo me fazer entender, amados? Está entendendo por que o pai gostava de abençoar o mais velho? Não dá para o mais novo não, porque senão dá ruim, ele vai embora e o outro vai ficar aí, ok? Voltando. Quando chega aquele momento de decisão de falar sobre a primogenitura dos dois, que era algo que naquele momento não fazia sentido para nenhum dos dois, porque em termos de herança física, ia dividir a herança de Isaac, que era muito próspero, amém, amados? A Bíblia diz que Isaac teve um ano que foi 100 por 1, né? Plenitude. Ele era, meu filho chama Isaac também, que seja uma bênção assim em nome de Jesus. Amado, nesse momento, o caçador pensou no quê?
Ih, meu pai vai morrer daqui não sei quantos anos, me dá o que comer agora. Estão conseguindo fazer entender? Sim ou não? Porque ele só pensa no agora. O outro falou, eu vou te dar de comer porque eu tenho, porque quem planta tem. E agora é o seguinte, você vai me dar o direito de primogenitura, que vai vir lá na frente. Ele ainda falou, de que me vale? Porque financeiramente era igual, só que Jacó, o agricultor pensa no futuro, estava pensando na bênção que ia vir. Estão conseguindo fazer entender? Você sabe a história até do que acontece, que não acontece da forma lícita, mas que acontece, né? Depois com Esaú e Jacó. Mas o que eu estou querendo mostrar é que tem gente que tem uma mentalidade que consegue pensar à frente. Amém, amados? Qual é o grande detalhe aqui? Esaú vendeu a coisa mais importante que ele tinha, a possibilidade de ser primogênito. Amém, amados? Jesus é o primogênito de Deus. Posso ouvir um amém por isso? Nós só somos ligados a Deus por causa da primogenitura. Ele vendeu um direito que lhe foi adquirido, que talvez naquela cultura era o mais importante. Era o de Deus dizer que você vem primeiro. Ele vendeu toda a autoridade que ele tinha. Amém, amados? Ele vendeu talvez a coisa mais importante, porque ele tinha uma mentalidade de caça, e porque ele sofreu as intempéries do tempo, das coisas que aconteciam, ele não pôde tomar, ficou sem comer, passou necessidade, então ele teve que se subjugar a uma determinada decisão. Estou conseguindo me fazer entender? Dá para transportar para a nossa vida hoje no nome de Jesus? Jacó, sábio nesse momento, ele fala, você vai me vender, é meu. Eu não vou entrar em outros méritos de outras coisas, mas Jacó tinha esse perfil. Deus já tinha falado que um ia prevalecer sobre o outro. E que qual era mais forte? O menor. Mas aparentemente, quem era mais forte? Se você olhar a descrição física de Esaú, falava que ele era ruivo, grandão, peludo, ele era homem, tipo, você ia falar, tipo, lenhadorzão, assim, imagina, eu imagino ele coivão, com a barbona, assim, peludão, cara forte. Jacó, homem pacato. Engraçado que a própria palavra de Deus diz, né? Aprendei de mim, né? O próprio Jesus, que sou manso, pacato. Por que sou manso? Internamente eu estou sempre estável. Amém, amados? Internamente eu estou sempre no mesmo padrão. Cada um tem uma colheita de algo que vai fazer. Pergunta para quem está do seu lado. E você? Quer ser o quê? Caçador ou agricultor? Posso terminar com uma passagem? João 15:1 diz assim, coloca aí para mim. Acho que na NVI não vai estar na mesma tradução que a minha, eu vou ler a minha Almeida Revista, tá? Na minha está assim, ó. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Querido, quem quer ser igual ao seu pai? Quem quer ser igual ao seu pai? Tira a mentalidade de caçador no nome de Jesus. Amém? Quero fazer 2 orações. Se você está nos assistindo, muito obrigado por ter assistido. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que você possa realmente mudar a sua mentalidade no nome de Jesus.